Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui do canal. Na peça de hoje, eu vou trabalhar com o fio Marine Slim da Fitcom na cor verde aspargo, tá? Esse fio aqui é 100% viscose e ele vai dar um movimento mais legal na peça, tá? Vamos trabalhar um vestido. Quem lembra aí do vestido Diva, ele é praticamente igual, só que muda, né? Muda o ponto, tanto do bojo, da parte de cima, quanto o ponto da saia muda, mas a modelagem é a mesma, tá? Então, vamos iniciar aqui fazendo um bojo normal, que é bojo que a gente trabalha no biquíni. Então, eu vou fazer aqui, ó, as correntinhas. Você vai iniciar, geralmente a gente faz com metade da medida do bojo, normal. Eu vou fazer no tamanho P, tá? Então, assim, pro bojo tamanho P é 14 centímetros de altura. Pro tamanho M, 15 centímetros. E pro G é 16 centímetros, tá? E aí, geralmente, a gente faz a correntinha central com a medida da metade da altura, que é essa aqui, ó, tá vendo? Só que aqui eu vou fazer um pouquinho menor, tá? Uns meio centímetro, no máximo 1 centímetro menor, para o formato do bojo ficar um pouquinho diferente, tá? Para ele ficar mais alto aqui e ficar com uma modelagem um pouquinho diferente. Então, por exemplo, no tamanho P, ao invés de eu fazer 7 centímetros, que é a metade, né? Eu vou fazer em torno de 6,5, mais ou menos, tá? Eu estou contando aqui porque eu já fiz um. Então, eu preciso fazer a mesma quantidade de correntinhas aí. Mas você que tá iniciando, você faz as suas correntinhas. E aí, você calcula, ó. Eu fiz aqui 6 centímetros, tá vendo? Um pouquinho mais de 6 centímetros. Então, você faça aí um pouquinho menos do que a medida normal dele, tá? Aí, eu vou subir 3 correntinhas, vou laçar, vou vir na quinta. E vou fazer ponto alto. Vou fazer ponto alto até chegar no último pontinho ali das minhas correntinhas. Então, aqui é só ponto alto. Esse bojo é bem simples de fazer. Bem tranquilo. Eu acho que a peça inteira vai ser bem tranquila de fazer também, tá? E bem rapidinha, né? Vai depender também do tamanho que você vai fazer. Se você quer um vestido mais longo, um vestido mais curto. Ó, falta agora um pontinho aqui pra eu chegar no final. Tá vendo? Tá faltando umzinho aqui, ó. Nesse aqui, nós vamos fazer a quantidade que dê pra gente virar pra dar continuidade do lado de cá. Então, aqui, ó, eu vou fazer esse último aqui. Ó, então aqui ficou um ponto, né? Aqui, ó. Eu vou fazer aqui mais 6 pontos, ou seja, a gente vai ter 7 pontos nesse pontinho aqui. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, que fica no meio, né? O quarto. 5, 6 e o 7º ponto. Agora, eu dou continuidade aqui, ó, para um ponto alto para cada pontinho aqui dessas correntinhas que a gente fez, até chegar ali no final. Ó.
Então, ficou assim, ó, essa voltinha aqui, tá? Cheguei aqui no finalzinho, viro o trabalho. Eu vou subir 2 correntinhas, mas você pode subir 3. E vou fazer um ponto alto aqui para cada ponto da minha base. Até eu chegar lá no meu centro, no meu ponto central. Ó, tô chegando aqui, então fiz 1, 2, 3. E aqui, ó, no ponto do meio, que é o 4º ponto, a gente vai trabalhar, ó, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E agora eu dou continuidade com um ponto alto para cada ponto da minha base, tá? E aí, por diante, daqui por diante, você vai fazer a mesma coisa. Você vai virar o trabalho, subir 2 ou 3 correntinhas, fazer ponto alto até chegar aqui no meio, onde você vai fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, tá? Vai ser sempre assim, ida e volta aqui no centro, aqui dentro. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Ó, e aí ele vai ficar assim, tá vendo? Não tem erro, ida e volta no centro aqui, ó, no buraquinho, né, tá vendo? 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, tá? Até quando você vai fazer isso? Como eu expliquei, a altura do bojo P é 14 centímetros. Eu fiz, ó, eu fiz 16 centímetros, tá? Por quê? Mas, Bianca, vai ficar com o tamanho do G? Não vai, por quê? Essa parte aqui, ó, esse côncavo aqui, onde que preenche o seio, né, que encaixa o seio, ele é da medida normal do meu P, tá? Só que, porém, o que eu fiz? Ao invés de eu fazer até aqui, eu acrescentei mais carreiras. Isso não vai diferenciar isso aqui, ó, esse miolo aqui, entendeu? Então, você pode fazer para mais ou menos umas 2 carreiras para mais ou 2 centímetros para mais. Vai depender aqui da altura do seu ponto. Por quê? Porque eu quero que o meu bojo, ele una um com o outro. A gente não tem um espaço entre um seio e outro. É mais ou menos uns 2 dedos, tá? Então, se eu fizer a medida aqui do bojo normal de 14 centímetros, porque ele é 14 assim, por 14 de largura. O P, o M é 15 por 15 e o G é 16 por 16, tá? Só o GG que ele é mais largo ou mais alto, uns 2 centímetros, tá bom? Então, aqui, ó, entre um bojo e o outro, a gente fica com um espaço, e eu não quero esse espaço, ele vai unir um no outro, por isso que eu fiz 2 carreiras a mais, tá? Ao invés de fazer 14 centímetros, eu fiz um 16, porque ele vai juntar um bojo no outro, somente por isso, tá? Mas ele não vai deixar de ser aqui a medida do tamanho P que eu preciso, ok? Então, eu vou fazer o outro bojo desse mesmo jeitinho. Então, você faça aí pro tamanho P 16 centímetros, pro tamanho M você faz 17 e pro tamanho G você faz 18, tá bom? Então, quando eu terminar de fazer os dois, eu volto pra gente dar continuidade. Ó, terminei de fazer aqui. Então, agora eu tenho os dois já, ó. Os 2 bojos. Então, vai ficar assim. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer pontinho embaixo aqui, pra eu poder unir um no outro, ó. Vou fazer uma correntinha aqui, tá? E no ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos.
Então, onde tem ponto alto, eu vou fazer ponto baixo. Até chegar ali no final, onde eu vou juntar com o outro bojo. Você escolhe aí qual lado que você quer, né? Direito e avesso. Ó, então aqui é o seguinte. Eu vou fazer aqui 2 pontinhos, ó. Igual a gente fez 2 pontinhos aqui. E mais um no cantinho, né? Mais um pontinho baixo aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Fiz um pontinho baixo. Agora eu venho pro lado de cá. Não esqueça de olhar o mesmo lado pra você poder fazer, tá? Então, eu venho aqui no meu pontinho também. E vou fazer um ponto baixo, tá? E agora, os 2 pontos baixos normais do ponto alto que tá aqui na minha base. Até chegar ali no final. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou virar o trabalho e vou trabalhar mais uma carreirinha de ponto baixo, tá? Dessa aqui. Eu vou até aqui, viro o trabalho e retorno fazendo ponto baixo em tudo até chegar aqui novamente. Ó, fiz 2 carreirinhas, tá vendo? Pra dar mais uma reforçadinha, eu vou virar novamente. Eu vou fazer mais uma carreira aqui com ponto baixo, tá? Sobe uma correntinha e faz ponto baixo. Então, ou seja, ficaram 3 carreirinhas de ponto baixo aqui. Eu vou terminar de fazer. E aí, a gente vai iniciar aqui a parte do corpo. Que também é bem simples, tá? Aqui, por enquanto, eu uni aqui, mas eu não costurei o meio do seio ainda não, tá? Esse aqui eu vou deixar pro final, pra parte de acabamento. Esses pontinhos baixos aqui também vai ajudar, caso você queira colocar um elásticozinho aqui, para ele não ficar abrindo, você pode. Porque aqui vai a amarração. Ele tem um cordãozinho aqui, ó, que pega aqui no cantinho para poder amarrar nas costas. Aí, se você não quiser que ele dê aquela esticadinha, você pode colocar um elástico aqui, um lastex, para ele segurar um pouco, né? Não ceder o fio, dependendo do fio que você for trabalhar. Se for o fio de algodão, aí pode ser que ele ceda um pouco. Então, se você não quiser, você pode colocar um lastex para poder ajudar a segurar essa parte aqui, tá? Então, eu vou finalizar aqui, ó, vou terminar de fazer o outro lado. Ó, então ele ficou assim, tá vendo? Aqui já até deu aquela igualada aqui. E aqui depois, ó, a gente pode juntar aqui, ó, esse meiozinho aqui,
pro bojo ficar assim, ó, tá? Não ficar tão decotado. Então, eu só vou terminar de fazer aqui, aí eu volto pra gente dar continuidade pra fazer o corpo. Ó, fiz aqui as carreiras, tá? Tá vendo? Já tá tudo unido. Agora, a gente vai começar a descer. Então, eu vou virar o meu trabalho. E aqui, ó, eu já vou começar fazendo um aumento, tá? Aqui eu vou fazer 3 correntinhas, uma correntinha de espaço, vou laçar e no mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e agora eu vou sempre trabalhar assim, ó, pulo um pontinho de base e vou no próximo ponto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo ponto. Uma correntinha, pulo uma de base, vou pro próximo ponto. E aí ele vai ficar assim, tá? Você vai fazer isso até chegar lá no finalzinho, onde você vai fazer outro aumento aqui, tá? 3 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, ok? Ó, terminei aqui, fiz o aumento, né? Aqui, o que acontece? Se por acaso você fizer essa parte aqui e ele não combinar aqui, pulando um pontinho certinho com tudo, né? O que você pode fazer? O meu aqui, ele ficou faltando ponto, né? Ele não casou direitinho aqui, não. Então, o que eu fiz? Eu voltei, fiz certinho aqui, né? Do jeitinho que eu tinha feito. E aqui no meio, olha só. Não sei se dá pra vocês verem. Eu fiz um ponto bem aqui, ó, no centro do outro pontinho, tá vendo? Ao invés de eu pular 2 pontos pra ele ficar certinho do lado de cá, eu fiz um pontinho a mais aqui, ó, bem no centro do ponto. Que aí ele ficou centralizado e deu certinho aqui do lado de cá. Então, agora eu vou virar o meu trabalho. Vou fazer 3 correntinhas novamente para subir, uma correntinha de espaço, no mesmo lugar eu faço um ponto alto. Então, vou trabalhar outro aumento, uma correntinha. Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, no meio, tá? Entre um ponto e outro, ó, uma correntinha aqui, ó, bem no meiozinho. A gente não vai trabalhar ponto em cima de ponto. Tá bom? A gente vai trabalhar ele no centro do outro, ok? Se você quiser, você pode trabalhar na correntinha. Opa, tô longe, né? Ou você pode trabalhar aqui, ó, na correntinha ou aqui dentro. Soltinho mesmo. E assim você vai fazer até chegar lá no final. Chegando lá no final, você vai fazer a mesma quantidade de aumentos aqui, tá? Fiz aqui, novamente, viro o trabalho. Vou trabalhar mais um aumento. Eu vou ficar fazendo aumentos aqui, gente. Ó, 1, 2, 3, 4, né? No mesmo lugar. Um ponto alto, uma correntinha, aqui, ó, no espacinho, né, do ponto alto, uma correntinha. E agora sim, você vai seguindo, até chegar lá no outro lado, onde você vai fazer o mesmo aumento, tá? Então, vou dar continuidade aqui, ó, tô fazendo aqui os pontos altos, tá? Então, até quando você vai fazer isso? Então, vamos lá. O vestido, ele é assim, ele tem a costa nua e ele vai fechando aqui, ó. Ele vai fazendo assim nas suas costas, tá? Por isso que a gente tá fazendo os aumentos, que é pra poder ele contornar a cintura e fechar atrás. Vai ter condições de eu crescer o suficiente para fechar atrás? Não. Que a gente vai ter que completar a medida da cintura, porque isso aqui vai até a cintura, tá?
essa medida aqui, desses pontinhos, dos aumentos, vai até a cintura. Então, isso é mais ou menos uns 10 centímetros que a gente vai estar fazendo isso aqui, aumentos, tá? Os aumentos e esses bloquinhos. Então, a gente vai crescer uns 10 centímetros. Vai ter algumas pessoas que ele vai quase fechar, porque tem a cintura mais fina. Vai ter algumas pessoas que não, vai faltar muito. Não tem problema, vai dar os 10 centímetros, mas ele vai ficar, vai contornar só um pouco a cintura. Não tem problema, tá? O importante é você fazer aqui, ó, essa medida aqui, mais ou menos uns 10 centímetros, porque o restante a gente vai completar com correntinhas e vai dar sequência no ponto, tá ok? E aí, a gente vai pensar o quê? Fechando a nossa cintura, a gente vai pensar no quadril, tá? Se por acaso você fizer aqui e ele fechar na sua cintura toda, você já tiver feito os 10 centímetros, não tem problema nenhum, tá? A gente vai descer fazendo aumentos para ele poder fazer o que? Abrir aqui a parte da cintura. Abrir a parte do quadril, perdão. Então, isso aqui você vai fazer mais ou menos uns 10 centímetros. Para todos os tamanhos, bem, pode ser para todos os tamanhos, tá? Se for o caso, no G, você faz uns 11 a 12 centímetros. Mas o P e o M, você pode fazer uns 10, tá? 10, 11. Então, fica assim, o P você faz 10 centímetros, o M você faz 11 e pro G você faz 12, tá? Então, você vai fazer isso aqui do mesmo jeitinho, aumento de um lado e aumento do outro, por uns 10 centímetros. Então, aqui, ó, antes de eu fechar aqui a parte da minha cintura, eu vou virar o meu trabalho e vou fazer uma carreira reta aqui, tá? Reta. 2, 3, 4. E aí, para eu fazer aqui uma base, mais ou menos, para eu poder colocar o elástico, tá bom? Então, é só você fazer normal aqui, ó. Pra depois, quando a gente for fechar aqui, essa parte de cima aqui, servir pra gente prender o elástico. Então, tá aqui, ó. Fez os 10 centímetros, 1, 2, 3. Fez os 10 centímetros, você vai fazer uma carreira aqui reto, sem aumento, tá? Reto. Só pra você deixar aqui uma basezinha preparada para colocar o elástico, ok? E aí, terminei de fazer aqui meus 10 centímetros, fiz uma carreira reta. Eu vou medir quanto que tá dando aqui essa parte. Então, o meu está dando 49 centímetros, tá? 49. Então, a minha cintura, ela mede 69 centímetros, tá? 68 e pouquinho. Vou arredondar para 69. Então, quer dizer, para eu fechar a minha cintura, faltam 20 centímetros, correto? 49, 59, 61, falta 20 centímetros. E aí, você vai medir essa cintura aí e ver quanto que falta para terminar, para poder completar aqui, para fechar a sua cintura. Tá bom? Que ele vai ficar assim, ó. Ok? Pra poder fechar aqui essa parte da sua cintura. Então, o meu falta 20 centímetros. Se você estiver usando um fio de algodão, geralmente a gente desconta, né? Uns centímetrozinho pra compensar o que o algodão cede. Só que nesse caso aqui, você não vai descontar, tá? Por quê? Até quando você for vestir, ele vai passar mais justo pelo ombro, que a gente veste por cima, né? Então, não tem problema se ele ceder, porque depois a gente vai colocar o elástico atrás, tá? A gente vai fechar aqui a parte da cintura e vai colocar o elástico também, para ele ficar, né, maleável. Se de tudo você estiver usando um fio que não cede, você pode fazer um pouquinho a mais na sua cintura, porque depois você vai colocar o elástico do mesmo jeito, então isso não vai interferir no seu trabalho, tá? Mas caso você queira deixar ele mais certinho, então pode fazer aqui a medida da cintura. Ele vai passar pela parte do busto, a não ser que você tenha um busto bastante, né? Tem bastante busto, você pode fazer um pouquinho a mais
E aí você coloca o elástico, tá? Na dúvida, se você tiver com medo aí, pode fazer um pouquinho a mais na cintura. E que depois você compensa com o elástico, ok? Se você quiser umas costas toda nua, eu não quero, Bianca, fazer esse fechamento aqui não, essa coisinha aqui não. Então você pode fazer reto e depois só fechar a parte da cintura, não tem problema, tá? Depois a gente vai fazer, a gente vai descer e a gente vai fazer os aumentos para a parte do quadril, tá bom? Então eu vou fazer aqui, ó, minhas correntinhas, vou fazer só correntinhas para unir até aqui, para completar a medida da minha cintura. Então eu vou fazer 20 centímetros de correntinhas, tá? Vou fazer até um pouquinho mais, porque esse fio aqui ele não cede muito não, tá? É viscose, muita gente fala que cede muito, mas depende muito da atenção que você faz o ponto. O meu ponto nesse fio aqui, ele é bem apertado, então se você tem um ponto frouxo, então pode ser que ele vai ceder sim, tá? Então assim, eu já peguei o jeito de trabalhar com esse fio, o Marine Slim, né? Então assim, eu já sei dosar mais ou menos o tanto que eu sei que não vai ceder, tá bom? Então aí você vai fazer aqui suas correntinhas para poder completar aqui a sua medida. Fiz aqui, ó, as correntinhas, você ajeita para ela não ficar torta, tá? E aí você vai emendar aqui do outro lado. Com baixíssimo, tá? Baixíssimo. E aqui, ó, a gente vai dar sequência. Fiz o baixíssimo. Eu venho aqui dentro, ó, dessa parte aqui. E vou fazer outro baixíssimo. Ou seja, eu caminhei aqui, ó, pra dentro do ponto, tá? Agora sim, ó, vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. E vou dar sequência no meu ponto, fazendo o quê? Vou trabalhar agora circular. Eu vou fazer essa carreira aqui sem aumento nenhum, tá bom? Mas as próximas a gente vai começar a fazer os aumentos, porque a gente precisa crescer para ele passar no nosso quadril.